Você se lembra da primeira aula que teve de ministrar, quando ainda cursava a licenciatura? O primeiro projeto que teve de fazer quando era estagiário? O primeiro procedimento, quando ainda estava na condição de um residente? E da primeira viagem que fez sozinho, você ainda se recorda? Do primeiro filho que teve, se lembra de como olhou para ele pela primeira vez? O que sentiu, ou o que tomou sua mente, o seu coração, naqueles dias de começos, naqueles dias de primeiras oportunidades? Obrigado, Alain. Ao longo da semana, eu me lembrei da primeira pregação pública que fiz. Algo que aconteceu 20 anos atrás. Eu acho que eu estou ficando velho. Como o microfone sofreu naquela noite, irmãos. Eu enrolei e soltei o fio umas 30 vezes. Como os meus irmãos sofreram naquela noite. Ainda bem que eram mais torcedores do que ouvintes. E com algum amor por mim, cumpriram aquela ordem de Paulo de orar sem cessar. E como eu precisava de oração. Durante a preparação, escrevi e reescrevi aquele que seria meu primeiro sermão umas 10 vezes. Preguei o mesmo sermão umas 20 vezes para meu espelho. E enquanto pregava, ou tentava pregar, meus joelhos se batiam freneticamente e havia um frio que não somente tomava a barriga, ele parecia congelar meu corpo inteiro. Se lembra disso, João? Me lembro de apenas torcer para acabar. Eu já subi em oração fervorosa. Deus, que seja breve. Ainda bem, irmãos, pelo menos a sensação que eu tive foi de que foi breve mesmo. Nem vi a hora passar. Parecia anestesiado. E se você me perguntasse, não saberia dizer exatamente sobre o que falei naquela noite. No entanto, nunca esqueci o texto pregado. Era 1 Samuel, capítulo de número 16. Aqui estou eu, 20 anos depois, pregando a mesma passagem bíblica. À época, não fazia ideia de que Deus me chamaria para o ministério da palavra. Da mesma forma, a esta altura da narrativa do livro de Samuel, Davi nada sabe acerca da escolha de Deus. O filho mais novo de Jessé jamais podia imaginar que seria o próximo rei de Israel. É da escolha de Deus, irmãos. Consequentemente, do chamado de Davi, que trata este capítulo que vamos estudar. Eu quero ler apenas o verso 1 para começar. Na versão que costumeiramente nós usamos, o texto registra assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Vamos orar outra vez, irmãos?
Senhor, muito obrigado por este imenso privilégio. Nós temos um dia a cada semana para, deixando de lado tantas atividades, buscar e experimentar uma espécie de férias para a alma. Domingo é dia de encontro com o Senhor. É dia de encontro com a Tua palavra e com o Teu povo. Essa é a nossa parte. Enquanto encontro público, nos reunimos como igreja para louvar, orar e principalmente para ouvir a Tua voz. Precisamos dela, Senhor. Por isso nós te rogamos, ó Espírito Santo de Deus, assiste ao pregador que vai falá-la. Que eu seja boca de Deus para meus irmãos. E que meus irmãos tenham ouvidos para ouvir a Tua voz. E que todos nós, ao final deste culto, saiamos daqui felizes. Não porque as circunstâncias mudaram, mas felizes com o Deus que temos e com a obra que Ele realizou por nós em Cristo. Nós te oramos assim, em nome de Jesus e para a glória dEle. Amém. Samuel já o chamou de um homem segundo o coração de Deus. Mais recentemente, o profeta o apresentou como alguém melhor que Saul. No entanto, é só agora que vamos conhecer o novo rei de Israel pelo nome, Davi. De fato, ele está no centro deste capítulo. Contudo, Davi não é o centro da ação da passagem. Deus o é. Como acabamos de ouvir, foi o Senhor quem o escolheu dentre seus irmãos para fazer dele o próximo rei de Israel. A propósito, irmãos, escolher é o vocábulo dominante no capítulo. Em suas várias formas, aparece aqui 9 vezes, não nos deixando em dúvida a mensagem central para a qual precisamos dar ouvidos é a escolha de Deus. Colocando-a dentro de seu contexto literário, deste mesmo livro, podemos apresentá-la simplesmente dizendo: Deus escolheu Davi. Trazendo-a para os nossos dias, podemos traduzi-la por Deus escolhe servos para o seu reino. Como assim, Renan? Em quais circunstâncias Deus escolhe? Por que Ele o faz? Mais importante ainda, para que Deus escolhe pessoas? Tenhamos estas e outras respostas, enquanto olhamos para o chamado do jovem Davi. A escolha de Deus por ele, primeiramente, irmãos, se deu em um tempo difícil. A dificuldade daquele momento pode ser percebida na pergunta que abre o capítulo. Voltemos os nossos olhos para o verso de número 1. O autor sagrado escreve: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Precisamos lembrar, Samuel é o maior homem de Deus de sua época. Na verdade, é um dos maiores servos de Deus de todas as épocas. Mas vejam, este homem de Deus está triste e muito provavelmente se acha chorando.
Você pergunta por quê? A resposta está na voz do próprio Deus. Até quando, Samuel? Até quando você vai ficar triste com Saul? Como Isaías diante da morte de Uzias, Samuel temia pelo futuro da igreja. Ele se perguntava em seu íntimo: será que Israel vai seguir o seu rei? Será que os israelitas vão cometer os mesmos pecados de Saul? E se o fizerem, será que Deus vai entregá-los outra vez nas mãos de nossos inimigos? De toda forma, irmãos, Deus tem uma mensagem para o profeta. Ele não apenas faz uma pergunta, Deus tem uma resposta para Samuel. Resposta esta que estava carregada de esperança. Ela está na parte B do verso 1. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, Samuel. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo: Samuel, tenha calma, não se entristeça demais. Eu não perdi o controle da história. Não abandonei minha igreja. De fato, Saul foi rejeitado. Mas tenha calma, eu já tenho um novo rei para o lugar dele. Samuel deve ter ficado bem animado, irmãos. No entanto, o outrora intrépido e forte servo de Deus parece agora tremer de medo diante de Saul. É o que encontramos no verso 2. Samuel, porém, disse ao Senhor: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. Você diz: eu não acredito, Renan. Estamos falando do maior servo de Deus à época, eu sei. Mas esse é um bom retrato de homens de Deus. Em alguns momentos, eles se destacam como os mais corajosos e guerreiros dos homens. Em outros, eles se apresentam assim, com a fragilidade de todo homem. Eles temem, eles choram, eles se encolhem perante as circunstâncias adversas. É assim mesmo, até com os melhores servos de Deus. Por graça, Deus o ajuda. Versos 2 e 3. O Senhor disse a Samuel: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Para o profeta, era algo apropriado visitar as tribos de Israel, convidando-as para a adoração do Senhor. Foi o que Samuel fez, verso 4. E quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele. E note o detalhe: tremendo de medo. E perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor, consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Tudo parecia pronto para a adoração. Mas não deixe de perceber a emoção que tomava aquele culto. Ao início do texto, Samuel estava triste.
No decorrer dele, ele tem medo de Saul. Mas agora são os belemitas que têm medo de Samuel. O que será que o profeta quer conosco? Trará ele algum castigo de Deus? Sofreremos alguma penalidade pelos nossos pecados? O que será que ele quer? Eis o que acontece em um tempo espiritual difícil, irmãos. Quando reis se afastam de Deus, profetas choram e pessoas temem a visita de seus próprios pastores. Mas será que isso faz sentido? É certo ter medo dos homens? Deveríamos mesmo nos entristecer com as circunstâncias? Certo ou não, irmãos, a verdade é que às vezes a tristeza é inevitável. Temos de lidar com ela em vários momentos da vida e pelas mais diferentes circunstâncias. Simples assim. No entanto, eu quero chamar a sua atenção para a tristeza circunscrita, limitada de Samuel. O profeta não estava triste, porque seu time de coração havia perdido o campeonato. Samuel não estava triste, porque o carro havia quebrado no caminho da igreja. O profeta não estava triste com o saldo em sua conta bancária. Este nosso irmão estava triste com a situação da igreja de Deus. Será que ao menos uma vez nos pegamos tristes pela mesma razão, irmãos? Você e eu já lamentamos, já choramos por nossa igreja local. Você já se pegou triste com a situação da igreja de Cristo em outra região de nosso estado, em outra parte do mundo? Esta era a tristeza de Samuel, o povo de Deus. Mais do que falar dos pecados dos nossos irmãos, nós precisamos chorar por eles. Mais do que apontar as faltas desta igreja ou daquela igreja. Como nos ensina Paulo em 1 Coríntios, nós devemos lamentar a Deus, ou diante dele, e orar a Ele pela saúde de sua igreja. Pois, inevitavelmente, nós teremos de lidar com alguma tristeza relacionada à igreja do Senhor. Em outros momentos, no entanto, é o medo dos homens que parece nos dominar. Samuel deve ir ou não a Belém? Samuel deve ter medo ou não de Saul? Os belemitas devem temer ou não ao profeta? Respeito pelas autoridades é algo apropriado, irmãos. Cristãos devem honrar seus líderes. Ter medo deles, porém, não é certo. Mas é o que Samuel viveu, um grande homem de Deus. Foi o que os belemitas experimentaram em sua visita. E de acordo com Paulo, foi o que o apóstolo Pedro sentiu quando soube da visita dos homens de Jerusalém. É o que vez por outra toma o nosso coração perante um patrão, um superior, alguém que
de alguma maneira, detém o poder sobre nossas vidas, assim pensamos. Temê-los ou ter medo deles, porém, não faz sentido, irmãos. Se por causa de Cristo, nós já somos amigos de Deus, por que teremos medo dos homens? Se Deus é por nós, perguntaria Paulo, quem será contra nós? Era como se o apóstolo estivesse dizendo que o exército romano nos cerque, que as hostes malignas nos rodeiem, que todos eles saibam, nesta batalha, Deus está do nosso lado. Deus está do seu lado, meu irmão. De novo, eu preciso dizer, inevitavelmente vamos temê-los. Ora mais, ora menos. Por isso precisamos perguntar o que fazer. Como combater medo e tristeza que assaltam os nossos corações ao longo do caminho. Percebam isso. Samuel estava mesmo triste. E ele teve sim medo de Saul. Mas o profeta tinha uma vantagem. Qual era? A voz do Senhor. A igreja de seus dias não era a melhor, não andava em seus melhores momentos. Deus, porém, disse a Samuel, não se entregue à tristeza, eu já escolhi um novo pastor. Saul tinha poder para matá-lo com uma ordem. Deus, porém, lhe disse, não tenha medo, meu amigo, eu tenho um plano. Irmãos, essa é a nossa arma. Essa é a vantagem não apenas de Samuel, mas de todo cristão que ama a sua Bíblia. Nos entristecemos com tantas coisas, temos medo de tantas outras. Contudo, como Samuel, nós também temos a voz do Senhor. Ela é a luz que alcança as nossas trevas. É a esperança que devora o nosso desespero. É a calma que dissipa a perturbação da nossa mente. Nós temos a voz de Deus, esta é a nossa arma. Use-a bem, cristão. Faça de tudo para ler a Bíblia com regularidade. Escute a Bíblia com atenção. Memorize-a. Para que em dias de medo e tristeza, você a tenha na mente como arma para lutar. Samuel a tinha. E falando especificamente da tristeza dele, a tristeza com a situação da igreja, lembremos-nos do que disse o Senhor. Ele não disse, Samuel, estou procurando alguém. Também não disse, eu vou tentar dar um jeito. Não, irmãos. O que Deus disse foi, Samuel, fique tranquilo. Eu já escolhi um novo rei para Israel. Eu não perdi as rédeas. Não me ausentei da igreja. Eu não abandonei o meu povo. E PBE, encontremos aqui graça de Deus. O Deus da igreja não a abandona em tempos de crise. Não foge em tempos de dificuldade. Ele está conosco. Essa é a graça para todos os santos ao redor do mundo. Para aqueles que enfrentam problemas internos e para aqueles que sofrem nas mãos dos poderosos.
o Senhor ouviu o clamor dos nossos irmãos no Egito. E diz o texto de Êxodo, desceu para livrá-los. O Senhor viu a tristeza de Samuel e respondeu-lhe com sua voz. O Senhor vê a sua tristeza, a minha, e nos atende por graça e para a glória dele. A escolha de Deus por Davi, de fato, aconteceu em um tempo difícil, irmãos. Agora, em segundo lugar, à luz desta passagem, nós podemos dizer que a escolha por Davi se deu pela graça de Deus. Sejamos sinceros e notemos isso. Samuel quase estragou tudo. Ele chegou perto de cometer um grande equívoco. É o que temos no verso 6. Quando chegaram, os filhos de Jessé chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir. Este com certeza significa o profeta ficou impressionado com Eliabe. Seus olhos foram capturados pela beleza daquele jovem. Seus ouvidos encantados com o conteúdo e a oratória dele, muito provavelmente. Samuel ficou impactado momentaneamente com a apresentação de Eliabe. Deve ter sentido algo. Teve a impressão de que era aquele o homem que Deus queria para conduzir o seu povo. Mas não era, irmãos. Samuel estava errado. Ele quase ungiu um novo Saul. Só não o fez porque Deus o impediu. Verso 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Eu sei que você conhece esse verso, mas saiba que muito provavelmente ele é o mais importante de todo o livro. Este livro trata de escolhas o tempo inteiro. No capítulo 4, os israelitas escolheram usar a arca de maneira equivocada e viveram uma tragédia. No 8, escolheram ter um rei como as outras nações. E como consequência, viveram tristezas. Mas aqui nós pensamos é diferente. A escolha agora não está na mão do povo, está na mão do profeta. Ele é o mais experiente, o mais piedoso dos homens, ele vai acertar. Nem sempre, irmãos. Ele quase errou. O reino de Deus não está seguro nas mãos dos melhores homens. Ele está seguro nas mãos do Senhor. A igreja de Deus não prospera, porque os homens sempre acertam. A igreja de Deus prospera, porque Deus nunca erra. Samuel errou. Depois dele, Jessé também errou. De acordo com o texto, versos 10 e 11, Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos. Mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé, estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando
das ovelhas. A resposta de Jessé é reveladora, irmãos. Como Samuel, Jessé também foi tomado por impressões, por aparências externas. Ao olhar para os filhos, ele pensou, tem que ser o primogênito. Ou se não, é o segundo. A escolha por Davi era tão improvável que ele nem sequer convidou o filho para estar na festa. Homens erram. Deus não. Por isso, ao final do verso 11, Samuel disse, traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo. Na nota de rodapé da NVI diz, ou moreno. Mais provável, era pastor de ovelhas, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. Verso 13, Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se dele. E Samuel voltou para Ramá. E eu acrescento, irmãos, certamente muito mais aliviado do que quando a deixou. Não é o que queremos viver também, irmãos? Não queremos voltar para casa depois de um dia de trabalho, escola ou igreja, seguros e felizes com as escolhas que fizemos. Se é o que quer, meu irmão, aprenda com este texto. Vamos escolher com Deus e não com o mundo. A abordagem mundana é externa. Olha apenas para a aparência, para a capa. A de Deus é interna, vê e passeia pelo coração dos homens. Tenhamos cuidado. Pois como Samuel, escreve um comentarista, nós também ficamos impressionados pelas coisas que podem ser vistas com os olhos físicos. Vivemos em um mundo em que beleza física é mais importante do que profundidade espiritual. Em que sucesso nos negócios e na igreja tende a ser definido em termos materialistas. E em que carisma é valorizado acima de caráter. É assim que o mundo gira. Não é assim que devemos viver. Quando escolhendo líderes na igreja, como estamos fazendo agora, cristãos precisam olhar para além de dons e carisma. Quando escolhendo cônjuges, cristãos precisam ver mais do que beleza e sucesso profissional. Nós precisamos procurar por piedade, compromisso e caráter, irmãos. Nesta busca, é óbvio, não podemos ver como Deus vê plenamente. Não temos como invadir o coração das pessoas. Por isso, enquanto olhamos para elas, nós precisamos depender dEle e procurar por sinais reveladores. Ações, atitudes, palavras e decisões do lado de fora podem revelar o que está do lado de dentro. Você precisa procurar por aqueles momentos mais espontâneos,
e não fabricados de apresentação. Deve esperar por reações às mais complicadas circunstâncias e não depender de ações treinadas e repetidas. Aquele ditado é verdadeiro, precisa comer 1 quilo de sal com você. Ah, mas ele é bonitinho, pastor. Em alguns aspectos ele é melhor do que um crente. Mas ele faz isso muito bem. Ele faz aquilo muito bem. Meu irmão, minha irmã, procure escolher como Deus. Pelo coração. Eu ouvi em um casamento que celebrei anos atrás, de irmãos da nossa igreja, a declaração de um jovem extremamente comprometido com Deus. Ele disse para a esposa, diante de todos: você é a pessoa mais parecida com Cristo que eu conheço. São anos de convivência. Não dá para dizer isso de uma pessoa com 1 mês de relacionamento. Além disso, irmãos, vamos nos arrepender da idolatria da aparência. Um casal cristão não pode viver de aparência. Uma igreja genuinamente cristã não deve depender de aparência. Jovens cristãos não podem assumir um estilo de vida de aparência. É pecado. E tolo. Nós não precisamos viver para impressionar seu ninguém. Reconheçamos, portanto, os nossos pecados. E sejamos, consequentemente, livres desta tirania pesada e desnecessária. O casal cristão não tem como ser perfeito. São 2 pecadores. Uma igreja cristã não tem como ser maravilhosa para todos. Ela é feita de pecadores. Jovens cristãos não têm como se apresentar em excelência e perfeição o tempo inteiro. Eles são pecadores. Não precisamos viver sob essa tirania, irmãos. Nós estamos livres dela. Pois embora sejamos pecadores na igreja, na família e no trabalho, por causa de Cristo e de maneira impressionante, nós somos aprovados aos olhos de Deus. Por causa da obra perfeita dele, da morte substitutiva dele, de sua ressurreição ao 3º dia, você, pecador, já é declarado aos olhos de Deus um homem, uma mulher santa. Mesmo que os outros não aprovem, mesmo que você não seja tudo para todos, mesmo que em alguns momentos você decepcione pessoas, você já é aprovado por Deus por causa de Cristo. Aprendamos então com este texto, irmãos, por ele, sejamos também encorajados. Davi não foi o primeiro, Davi não era o mais belo, não era o maior de seus irmãos, ainda assim, Deus o escolheu. Não é o que Paulo também diz de todos nós, irmãos? Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo registra, irmãos da IPBE também,
Pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Louvado seja o Senhor por isso, irmãos. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: se Deus nos escolhesse segundo os padrões humanos, muito provavelmente nós não teríamos sido selecionados. Ainda bem, não é assim que Ele procede. Deus nos escolhe por sua graça e não por nosso mérito. Deus nos escolheu através de um olhar gracioso e não em resposta à nossa aparência perfeita. Não temos uma. Aqui a fonte inesgotável de encorajamento e força. Não merecíamos, não tínhamos como comprar, mas pela graça e para a glória dele, Deus nos salvou em Cristo Jesus, louvado seja o seu nome. Sabe, o mesmo ou a mesma lógica se aplica a tudo mais. Pois talvez não fôssemos os melhores aos olhos dos homens para fazer o que fazemos, ou para ocupar os espaços que ocupamos. Não tínhamos todos os recursos do mundo, não éramos superdotados, mas pela graça, Deus nos chamou, pela graça, lhe abriu uma porta neste concurso, pela graça, lhe permitiu estudar naquela faculdade, pela graça, lhe deu este esposo, aquela esposa. Todas as coisas, irmãos, são fruto da graça de Deus. De modo que, diz Paulo, ninguém pode se vangloriar diante dele. Em outras palavras, a glória da sua vocação, da sua família, de nosso exercício ministerial, não é nossa, é dele. Este é o alvo deste texto. Na verdade, é o alvo de toda a Bíblia. Sim, Davi é o alvo da escolha de Deus. No entanto, o alvo deste texto não é a beleza, a força ou o poder de Davi. Não! É a glória de Deus. Ele foi escolhido pela graça, irmãos. Você também. Não saia daqui sem pensar um pouco sobre o lugar de onde Deus o tirou, sobre o estado em que estava quando Deus o salvou. Pense um pouco, lembre-se da sua casa, de como você teve ou não teve evangelho lá, e de como estava quando alguém pregou o evangelho ao seu coração, irmãos. Foi a graça de Deus. Logo, a glória deve ser dele. Esta é a escolha de Deus, irmãos. Ela se deu em um tempo difícil e aconteceu por pura graça na vida de Davi. Agora, resta nos perguntar para que Deus o escolheu ou para que Deus nos escolhe. Deus nos escolhe, irmãos, para o serviço do reino.
A ligação entre as duas partes maiores deste capítulo é a presença do Espírito Santo de Deus. Ao final da primeira, no verso 13, o autor nos disse que o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Ao início da segunda, no verso 14, nós temos o Espírito do Senhor se retirou de Saul. O Espírito do Senhor é o elo entre as duas partes maiores. Ele é dado a um e é retirado do outro. Falando do último, aos olhos humanos não parecia grande coisa. Mesmo depois de ser rejeitado por Deus, Saul continuou rei de Israel por anos. Alguém poderia dizer, nada mudou, Renan. Meus irmãos, a informação de que o Espírito se retirou de Saul significa somente o seguinte: agora ele está por conta própria. Terá de ser rei sozinho. Se já era difícil antes, como ele levará este ministério sem a assistência do Espírito de Deus? A retirada do Espírito, irmãos, não é o único resultado da rejeição de Saul. O Espírito do Senhor saiu, mas para assustar alguns cristãos, outro Espírito apareceu nessa história. Você leu o texto? Se ainda não, você vai se assustar com isso. Verso 14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. Já seria terrível demais. Mas o texto continua, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. E agora? Fazemos o que com este versículo? Alguns teólogos liberais, pessoas ditas cultas, iluminadas, inteligentes demais para a Bíblia, desprezam a causa espiritual disso aqui e tratam o episódio como uma mera doença psicológica. Dizem, o texto é antigo, primitivo, arcaico. Os escritores não tinham o conhecimento moderno das doenças mentais que temos hoje. Outros até acreditam na causa espiritual, mas negam que Deus seja a sua fonte. O problema é que o texto diz explicitamente: o espírito maligno veio da parte de Deus. Como é que resolvemos, irmãos, este aparente dilema? Fazendo uso dos universitários. De acordo com um teólogo mais experimentado e muito melhor do que este, Richard Phillips, nós precisamos trocar para entender melhor maligno por prejudicial. É o que algumas versões fazem mesmo. Um espírito prejudicial. Além disso, precisamos ver o fato como um ato do juízo de Deus. Ou seja, a contínua rejeição
ou desobediência de Saul. Estamos ouvindo repetidamente. Ele errou, ele pecou, ele desobedeceu. A contínua rebelião dele resultou não apenas em rejeição, mas em juízo imediato. Alguma coisa que cairá sobre a humanidade posteriormente já caía minimamente sobre a cabeça daquele rei. Ele não apenas seria julgado, ele começa ainda em terra a colher o que plantou. Saul, que havia sido um jovem tão impressionante, tornou-se, por causa dos próprios pecados e sob o efeito da mão de Deus, um homem melancólico, instável e perturbado, doidinho da Silva. De fato, algo precisa ser feito, irmãos. Mas o quê? Os conselheiros de Saul sugerem, verso 16, que o nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. Irmãos, isso é se apropriar da cultura à sua volta. Tocar harpa para espantar espíritos maus era a coisa mais comum nos dias de Saul. Isso aqui não é um elogio, não. Os conselheiros de Saul estão meio cegos. Eles não podem ou não querem dizer ao rei: seu problema é o pecado contra Deus. Eles preferem usar a música como elemento terapêutico. Vai aliviar a tua mente, Saul. De toda forma, irmãos, Deus se utilizou do conselho dos amigos de Saul. Pois quando o rei perguntou: quem será o músico? Um dos oficiais respondeu, verso 18: conheço um filho de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa. Ele também é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Que descrição para um jovem pastor de ovelhas. Os conselheiros do rei não estavam errados. O próprio rei constatou os fatos. E no verso 21, o autor escreve na parte B: Saul gostou muito de Davi. E Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé, verso 22: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois eu estou satisfeito com ele. De onde vinha a satisfação do rei, verso 23. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Era por isso que Saul gostava tanto de Davi, irmãos. De alguma forma, o ministério de música do jovem pastor de ovelhas aliviava a mente do velho e rejeitado rei de Israel. E aqui há um detalhe.
super importante. Foi assim que Davi começou o seu ministério dentro da igreja de Israel. Davi, que acabou de ser ungido rei, não começou reinando, começou servindo. O profeta não o levou de Belém ao salão de festas do palácio, ou ao trono real, não. O Espírito o tomou de Belém e o levou à casa de um homem perturbado do juízo. Como faríamos bem, irmãos, se atentássemos para este fato. Quando jovens, nós romantizamos a vida e o ministério cristãos. Pensamos que todos os cristãos são santos anjos e que por isso jamais teremos problemas de relacionamento com eles. Nos encantamos com o púlpito, imaginando que todo o trabalho pastoral se resume à pregação ou ao ensino. Como eu gostaria que isso fosse verdade. Não é, meu amigo. Assim que foi ungido o rei de Israel, o jovem Davi, como coloca um comentarista, foi catapultado para uma vida de dificuldade sem fim. Durma com um barulho desse. O cara começa na casa de um homem perturbado. No capítulo seguinte, ele está cara a cara com um gigante. E depois, pelos próximos 15, 16 capítulos, ele vai viver fugindo para escapar do rei. Como fez com o próprio Jesus, irmãos. O Espírito Santo o ungiu e o levou para um deserto de dificuldades. Eis a vida e o ministério cristãos. Então tenha cuidado com o que você pede, com o que sonha. Não romantize a vida cristã, não idealize o ministério pastoral. Trata-se de trabalho duro, de vida difícil. E muitas vezes, pesada. Agora, se lhe serve de consolo, essa vida difícil não é o sinal do desprazer de Deus. Ao contrário, é a marca de nossa filiação. Leiamos a Bíblia. Todos os servos de Deus padeceram muitas dificuldades. Os desertos da vida cristã não são o sinal da ausência do Espírito, irmãos. São o cenário dele. Como se deu com Davi e com o próprio Jesus. Se é onde está, se é o que enfrenta no ministério e da vida, e na vida, tenha calma. Não se trata de algo incomum aos filhos de Deus, acontece mais do que gostaríamos. E o melhor, o Espírito Santo está conosco em todo o tempo. Além da dureza, vejamos neste texto bíblico algo sobre formação para o ministério e para a vida.
Sobre o assunto, primeiro lembremos que, embora tenha sido ungido rei, irmãos, Davi levará mais de uma década para assumir o trono de Israel. Jovem, a espera é parte de nossa formação. Enquanto espera, dedique-se à piedade particular. Cresça diante do Senhor. Procure homens e mulheres valiosos na sua família, nesta igreja. E ande com eles para aprender e crescer. O trabalho, tanto quanto a espera, também faz parte de nossa formação. Vocês viram isso? Davi ainda não é rei de Israel, mas ele já é pastor de ovelhas nas fazendas de seu pai. Ainda não derrotou Golias, mas os conselheiros de Saul disseram: ele já é um guerreiro valente. O que eu quero com isso, irmãos? Nós nos preparamos para servir ao Senhor na escola da Escritura, na disciplina da oração e no serviço à Igreja de Cristo, até mesmo nas mais humildes das tarefas. É como vivemos aqui. Davi não era apenas um jovem guerreiro, era também um jovem que sabia falar e que tinha boa aparência. Jovens cristãos, a Bíblia liga constantemente boca a coração. De modo que a maneira como falamos geralmente indica a saúde espiritual da nossa alma. Foi Jesus quem disse: a boca fala do que está cheio o coração. E uma pessoa prudente no falar geralmente tem boa aparência, ao menos para os outros. Quando o texto fala da boa aparência de Davi, muito provavelmente não é a mesma coisa quando usa a expressão para Eliabe. Um comentarista diz que são coisas distintas. Um é belo naturalmente, outro é belo porque fala, porta-se, comporta-se bem. Ele é bem quisto, bem falado. Em outras palavras, embora não fosse o jovem mais belo da família, Davi se destacava por palavra e postura, coisas que atraíram os olhos do próprio rei. Foi por isso que Saul o promoveu de músico a escudeiro pessoal. Davi deu vida às palavras do apóstolo Paulo, quando escreveu aos Efésios: sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não a homens, e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar. Os crentes que seguem o exemplo de Davi na igreja, na faculdade e no trabalho, geralmente crescem na estima de seus líderes e são promovidos a posições de autoridade e liderança. Por fim, irmãos, nós ainda precisamos olhar para o alívio e para a libertação como ministérios.
Eu disse antes que a presença do espírito maligno sobre a vida de Saul era um ato do juízo de Deus, não disse? A presença de Davi, por sua vez, era um ato da graça de Deus. O ministério de música de Davi tirava o rei de seus abismos, momentaneamente o trazia de volta à sanidade, dava a ele momentos de calma, lucidez, clareza. É o que Deus espera de nossos ministérios, irmãos. Com os dons e talentos que temos, precisamos levar luz àqueles que estão em trevas. É o que deve acontecer na igreja com aqueles que sofrem a seu lado. E é o que deve acontecer também no mundo, com pessoas que se mostram pesadas, perturbadas, com tantas demandas, sofrimentos e pecados de alguma forma e em alguma medida. Nós precisamos existir para a glória de Deus, enquanto existimos para aliviar o sofrimento dos outros. Mas preste atenção a algo, eu disse aliviar, não libertar. Libertar não é obra nossa, irmãos. Libertar pessoas de suas maiores perturbações é obra de Deus. Saul foi abençoado por ouvir a música de Davi, mas errou por não procurar em momentos de tranquilidade a cura para a alma. É o que cristãos e não cristãos fazem o tempo todo. Eles preferem alívios momentâneos, do tipo música. Placebos enganosos. Não querem a cura para a alma. Como explica alguém, e eu queria que você ouvisse isso com toda a atenção. Conquanto devamos reconhecer que nem todas as lutas psicológicas nascem diretamente de raízes espirituais, permanece verdadeiro que o pecado não confessado e sobre o qual não há arrependimento, geralmente é a causa de angústia emocional, psicológica e até física. Por isso, cristãos e não cristãos não podem se dar por satisfeitos com a música de Davi. Não cristãos precisam ouvir, cristãos precisam pregar a música dos anjos de Deus no primeiro Natal. Glória a Deus nas maiores alturas. E paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Da música dos anjos sobre Jesus, nós todos precisamos correr para o próprio Jesus. Está perturbado em alguma medida nesta tarde? Se acha preso a terríveis pecados? A vida constantemente lhe rouba a paz, enche-lhe o coração de medo e ansiedade. Volte-se para Cristo e tenha nele, por causa de sua morte e ressurreição, cura verdadeira para a alma. Ela é feita de alguns elementos: perdão de pecados, novidade de vida pelo Espírito, certeza e experiência da adoção divina, esperança da glória eterna, apesar das circunstâncias. Você tem isso, meu irmão? Diferentemente de Davi, Jesus não apenas tem o Espírito,
Ele o dá em abundância aos seus. Diferentemente de Davi, sua música não apenas alivia, seu evangelho traz paz completa e duradoura ao coração de todo pecador que se arrepende. Faça isso. Voltemos-nos todos para Cristo nesta noite. Ele é a nossa cura. Amém? Ao início, irmãos, eu disse que esse foi o texto que usei em minha primeira pregação pública, algo que fiz 20 anos atrás. Eu não fazia ideia que Deus me chamaria para o ministério da palavra. Mas foi o que fez, irmãos. Depois de anos trabalhando na construção civil, como pedreiro de meu pai, ele era o engenheiro e eu era o pedreiro. E depois de anos servindo a minha igreja local com os dons, talentos e recursos que eu tinha, Deus finalmente me tirou do canteiro de obras e me colocou em um seminário teológico. Depois de algum tempo estudando, e após servir algumas igrejas como uma espécie de escudeiro, Deus me trouxe para a IPBE, quase 8 anos atrás, me permitindo liderá-la como seu pastor efetivo. E como eu tenho sido abençoado aqui, irmãos. Tenho visto essa igreja crescer de diversas maneiras. E tenho crescido com vocês muitíssimo na presença do Senhor. Com vocês tenho vivido grandes e alegres experiências. Desde o batismo de uma criança, a uma viagem missionária na África. Mas com vocês também tenho vivido momentos tristes e complicados. Desde acompanhar pessoas moribundas em hospitais, até sepultar crianças. Algumas experiências me enchem de alegria, outras me entristecem profundamente. Mas de toda forma, aqui estou eu, irmãos, 20 anos depois, pregando o mesmo texto bíblico que preguei, na primeira vez em que me encontrei por trás de um púlpito como este. Como cheguei aqui? Como comecei desejando o ministério e continuo desejando até agora. Como não desisti. Como não pensei em outras coisas. A resposta não sou eu, irmãos. Não é você. A resposta é Deus. Sua infinita graça. Embora eu seja imensamente grato por todos os irmãos desta igreja, que desde a minha chegada me apoiam constantemente. E embora vocês também tenham de ser gratos a Deus pelos inúmeros irmãos que Deus usou para trazê-los aqui. A glória por esta graça não é nossa. É de Deus. O texto bíblico sabe melhor. E por isso diz de Davi, ele é um jovem valente, de boa aparência, de boas palavras, e o Senhor está com ele. Esta é a resposta por trás de todos os anos de cristianismo que tenho, de todos os anos de cristianismo que você tem. É a resposta por trás da sua perseverança, por trás da graça de Deus sobre a sua família. Deus é infinitamente gracioso conosco, irmãos.
Por isso nos alegremos nele. Exultemos nele. Chegamos até aqui, pois ele é conosco. Chegaremos ao final pela mesma razão. O Senhor será conosco até o fim, irmãos. Quero convidá-lo a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e a ter um tempo de oração em resposta àquilo que você ouviu nesta noite. Senhor, nós te agradecemos por tua infinita graça. Não éramos, não somos, jamais seremos merecedores. Mas por tua infinita graça, o Senhor nos salvou por meio de Cristo Jesus. Somos o que somos, fazemos o que fazemos pela graça. Nos concede, ó Deus, vontade, disposição, poder do alto para responder àquilo que ouvimos de Ti. Restitui-nos, como orou o próprio Davi, depois de tantos anos, a alegria da tua salvação, Senhor. Lembra-nos nesta noite de como estávamos, de onde estávamos, de quem éramos, quando o Senhor nos achou, de quem somos, do que fazemos por tua graça. Enche-nos de gratidão, de desejos por te adorar, por te servir. Por favor, Senhor, encoraja-nos, anima-nos, levanta-nos nesta noite, por favor. Esta é a nossa oração depois de ouvir a